Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações e atento nas notícias do mercado. O mercado lá em Chicago já encerrou, teve mais um dia de queda para as cotações da soja por lá e foram quedas até importantes aí de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. O mercado está se afastando cada vez mais, ou os preços estão se afastando cada vez mais daquele patamar dos 13 dólares por bushel, patamar que era tido aí como um piso do mercado, aparentemente inverte posição aí e passa a ser resistência aí para os preços. Mas vamos saber o que pode acontecer e como o mercado pode agir daqui para frente. Mais do que isso, analisar os fatores que justificaram essa pressão negativa lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Quem traz detalhes para a gente é o Vitor Martins, da Redpoint Global Market. Já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos começar com essa análise de hoje, Vitor, entendendo aí essa pressão negativa nos preços da soja nesta quinta-feira. O que aconteceu ou o que está acontecendo? É um dia importante porque amanhã tem relatório do USDA e o mercado não teve nenhum medo de recuar 10 pontos, 11 pontos aí nos principais vencimentos, Vitor? Exatamente, Alexandre. Bom, primeiramente, uma boa tarde, né, a todos os ouvintes e telespectadores de Notícias Agrícolas. Agradeço novamente o convite, Alexandre. E realmente, hoje, o mercado está no modo realização de lucros por parte dos fundos, por parte de alguns players aí, incertezas acerca da demanda, sobretudo com o problema que tivemos logístico ao longo do Golfo, né, em Nova Orleans, ao longo da semana passada, dadas as tempestades, né, do furacão Ida, que, né, constringiu toda a capacidade de oferta dos exportadores americanos. A gente viu muita rolagem de safra velha para safra nova, atrasando muitos embarques, e a incapacidade mesmo de ofertar novos cargos, né? Isso fez com que toda essa constrição de logística encarecesse os fretes, sobretudo os fretes CIF barcaças, e isso representasse, né, um aumento no frete, representou em menor interesse e oferta de compra a nível produtor, no interior, né? Então os indicativos de compras derreteram nos Estados Unidos, justamente por esse gargalo logístico e consequente aumento no custo de frete das barcaças americanas, Alexander. E isso fez com que o mercado fosse pego de surpresa, era um evento que ninguém esperava, muito próximo, né, da iminência aí de entrada de safra. Temos aí menos de 45 dias para a entrada da safra nova, tanto de milho e soja nos Estados Unidos, e é um ingrediente que o mercado não esperava e recebeu isso de forma um tanto quanto pessimista. Muito bem. Só aprofundando um pouquinho sobre essa questão, tem prazo para que essa questão logística seja restabelecida lá nos Estados Unidos, Vitor? Sim, Alexander, grandes operadores de barcaças já estão voltando a ter eletricidade, a ter toda uma retomada gradual de atividade de fábricas e instalações, já está se retornando o corpo, né, de staff de mão de obra. Entretanto, a plenitude logística ao longo ali do hub, ao longo do principal canal hidroviário, né, do Rio Mississippi, que representa, né, o canal do Golfo representa mais de 66% do volume de escoamento de soja de grãos, né, dos Estados Unidos. Isso é esperado pelo menos daqui uma semana e meia, 2 semanas. Algumas ofertas já estão ocorrendo, né, sobretudo ali para embarques ali de dezembro, sobre o vencimento de janeiro, alguma coisa em novembro com novembro, porém ainda muito, muito tímida. A China até lá, evidentemente, está comprando do PNW, que é a costa oeste do Pacífico, porém é questão de tempo até ser retomado, sobretudo pela essa queda nos prêmios, nos bases CIF Barcaças e, consequentemente, FOB Golfo, fez com que ficasse muito atrativo o diferenciado spread entre portos do Pacífico para portos ali da costa do Golfo, né, ao longo do Golfo do México. Então, basicamente, espera-se que leve em torno de uma semana, 2 semanas, essa retomada. Ou seja, para a E safra nova americana já estaria tudo pronto, então, para voltar à rotina normal das exportações. exatamente, o que seria importante, né? Sobretudo, dada a pressão de safra, questão de produtividade e aumento de área também. Até lá, é evidente que o Brasil ele vai acabar, de uma certa forma, positivamente falando, roubar um pouco desse
desse programa outubro-novembro dos Estados Unidos. Boa. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Brasil e principalmente dessa expectativa aí de abocanhar uma parte da demanda que seria americana nesse momento, mas eu queria repercutir com você e entender que me parece que teve um relatório do USDA hoje que acabou sendo divulgado sem ser a data certa, antecipando algumas expectativas, principalmente para o relatório de amanhã. Queria que você explicasse isso para a gente, Vitor, e como que isso influenciou, obviamente, na formação de preço hoje. Com certeza, Alexander, nós teríamos aí pela primeira vez durante décadas que o USDA ele revisaria a área final, né, plantada a nível produtor, sobretudo aquelas áreas que ficaram de fora da pesquisa do relatório de área de junho, né, e claro, sobretudo aquelas áreas que eram destinadas à prevenção de plantio. E esse relatório deveria sair junto com o relatório de oferta e demanda, que será divulgado amanhã. E ele, por algum erro, né, acabou sendo vazado ontem de manhã por parte do próprio USDA e ele retirou do ar, daí, mas na sequência voltou atrás e de uma forma de gesto de fair play, né, e de isonomia de informação, ele abriu isso para o mercado e trouxe ali um aumento ali em torno de 500 mil de acre para soja e trigo e em torno de quase 1 milhão de acres para o milho. Tá? Então, assim, aumentou marginalmente a área, né, sobretudo de milho, aumentou bem, o que é baixista a princípio, porém amanhã o mercado ele vai... Na verdade, esse aumento não era algo que estava fora de carta, né? Até o mercado, no relatório de junho, subestimou muito que realmente o uso dele deixou de avaliar em algumas áreas, né, onde, sobretudo de prevenção de plantio. Então, o mercado já imaginou que teria possivelmente... já vinha trabalhando com essa hipótese de aumento da área final, né? Tanto é que o USA já tinha anunciado na semana passada que iriam revisar esses números, então leva-se em consideração que se ele vai revisar é para cima. Porém, o mercado, o X da questão agora é a produtividade. Pois teoricamente você tem uma área maior, consequentemente você tem a possibilidade de uma produção maior também. No entanto, o que está em jogo é a produtividade, certo? Que deve ser produzido por hectare. Exatamente, Alexandre. E basicamente, sobretudo para a soja, qual foi o efeito dessas chuvas recentes, né? Sobretudo em lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde, né? E que ainda não estavam em fase de maturação, de amarelamento, como a gente fala, e ainda estavam em crescimento de grãos, né? Então, como a gente vinha falando, o último relatório de produtividade do USA, que trouxe uma leve redução na produtividade estimada, ele foi um relatório que ele foi pesquisado, na verdade ele não foi levado a campo, foi uma pesquisa via satélite e via telefone. Aí nós tivemos aquela agência privada que fez o levantamento da produtividade da contagem de vagens 3x3, como a gente mencionou algumas semanas atrás, essa forma de produtividade não infere, né, com precisão a produtividade final, somente o peso médio das vagens e do grão, na verdade, que é o que traz uma produtividade mais eficaz, e que o USDA ele vai trazer amanhã isso já medido a campo. E as chuvas recentes, e sobretudo o último aumento nas condições boas e excelentes das lavouras de soja, que subiu 1%, né, para 57% das lavouras boas e excelentes, traz um prospecto de, olha, se realmente foi benéfico, dado que a soja ela tende a ter uma plasticidade, uma resistência melhor, e que muitas lavouras podem ter se beneficiado com essas chuvas no final do ciclo, sobretudo em Iowa e Illinois, que Iowa tem chovido muito bem, diga-se de passagem, nas últimas semanas. Então o mercado espera que, olha, o que vier acima do que o mercado está trabalhando, que hoje o intervalo numa banda máxima seria de 51 bushels e meio por acre, o que vier acima disso certamente é um tanto quanto baixista para Chicago, né, e realmente bem significativo em termos de produção, e a gente poderia levar uma safra acima de 120 milhões de toneladas. Ou seja, condições para isso tem, porque a gente teve essas chuvas beneficiando uma melhora de produtividade, principalmente das lavouras mais tardias, né? Que no final das contas vão incrementar a produtividade total, e a gente tem essa área marginal que não vinha sendo computada aí também, ampliando, portanto, a possibilidade de oferta dos Estados Unidos. Resta saber se essa ampliação vai ficar dentro desse intervalo do 118 ao 120, que já
já vinha sendo trabalhado de alguma forma, ou se pode extrapolar isso. Exatamente, exatamente. O relatório de agosto trazia ali uma produtividade em torno de 50 bushels por acre, que é uma redução dos 50,8, né, do relatório. Lá desde fevereiro, na verdade, o USA vinha trabalhando, que seria uma redução muito pequena, né, não passava de 3 sacos por hectare. E claro que o que vir acima disso seria uma surpresa para o mercado, sobretudo porque aumentaria, né, o estoque uso para a temporada 21-22, que hoje continua muito apertado e é o menor dos últimos 20 anos para a soja. E é claro, né, Alexandre, a gente tem que olhar que hoje Chicago, os futuros, né, os futuros da soja na CBOT, eles são uma função do mercado físico de Illinois. Então, o que importa também é o quanto que a base de Illinois, que seria hoje é o principal estado produtor, sobretudo ao longo do norte de Illinois, é o principal estado produtor de soja nos Estados Unidos. A expectativa é de uma produtividade de 64 bushels por acre. O que vier acima disso, evidentemente, pressiona a base na convergência de preço. Isso que o mercado físico americano agora ele entrou numa forma de constrição de novas ofertas, aguardando a entrada de safra, que temos em menos de 40 dias para entrar. Então, o mercado físico local, os esmagadores, processadores estão aguardando, né, a entrada de safra. A China vinha comprando de mão para boca, vinha anunciando diariamente diariamente um cargo, 2 cargos ali ao longo tanto do PNW quanto do Golfo. E claro, né, essa surpresa negativa agora foi que somando todo esse lado de ligeiro aumento de área, uma produtividade acima do esperado para Illinois e essa questão do hub logístico, né, do Golfo, ter sido, né, afetado por esse furacão e toda essa perda de mobilidade logística, isso traz um prospecto aí de que será que vai dar tempo de retomar a capacidade logística de escoamento e de ofertas, né, sobretudo para a safra 2021 de soja velha pelos Estados Unidos, antes de entrar essa safra nova, né? Então essa que fica o X da questão. E até lá o Brasil se beneficia isso, né, de certa forma, positivamente falando, participando um pouco do programa que deveria ser americano, né? Ô, Vitor, mas no relatório passado, o que a gente observou foi uma espécie de manobra com os números, né? Se ajustou de um lado, mas tirou do outro, e no final das contas, o estoque final acabou ficando muito parecido, se eu não me engano, nem mudou no caso da soja. Qual o risco disso acontecer de novo? Basicamente, Alexander, hoje o uso dos últimos, pode pegar dos últimos 10 anos, 66% das vezes, 60% das vezes o uso dele, ele subestima o programa final de exportação americano. Ele reduziu o potencial de crush, né, evidentemente, sobretudo num cenário onde você tem uma menor oferta total, o preço tende a racionar essa demanda, né? O racionamento da demanda veio via preço. Então o uso dele trouxe um número menor de crushing, sobretudo para a safra 2021. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração que o uso ele tende a subestimar, sobretudo no relatório de setembro, de início de temporada, ele tende a subestimar o total exportado da safra americana ao longo da temporada. Tá? Sobretudo, pois ele não capta com precisão o potencial de originação da China entre outubro até março, que é um programa onde os Estados Unidos domina em torno ali de 30, 33 milhões de toneladas de exportação para a China. Então, realmente, esse jogo dos números ele veio para... um ajuste marginal aqui, o outro ali, o estoque permaneceu o mesmo, né, que tinha sido 155 milhões de bushels, que daria ali em torno de 4 milhões de toneladas e meio, no máximo, né, 4 milhões e 350. E, basicamente, o que o mercado está esperando é que venha um aumento nesse estoque, esse estoque final para a temporada 21-22, sobretudo pela uma redução no programa de exportação da safra 2021, que foi atrasado, né, justamente pelo menor apetite da China ao longo ali de julho, agosto. Mas você estava me falando, Vitor, que a China ainda precisa comprar, ainda precisa compor o programa de exportação deles, né? Isso não entra no radar ou a forma como a China vai comprar isso que precisa pode afetar essa formação aí dos preços? Exato, Alexander. O que acontece é que hoje, né, até a China ela tem trabalhado de uma forma muito
muito cautelar, comprando de mão para boca. Porém, o que a gente viu que foi recentemente a Sinogran, né, que seria o grande que seria a reserva oficial, né, seria a Conab chinesa, mas basicamente a Sinogran ela atua diretamente na originação também e na comercialização de grãos no mercado local. Ela realizou alguns leilões, né, por somar aí desde o começo do mês já passa de 600 mil toneladas. A expectativa é que ela coloque em venda nos seus leilões até 2 milhões de toneladas, sobretudo, né, para esmagadores locais que tiveram aí um boom de demanda por farelo, né, os granjeiros tiveram um boom de demanda por farelo, porque receberam menos soja a partir de junho e julho, né? E esse menor ritmo de importação fez com que aumentasse a demanda por farelo no mercado interno consequentemente, de esmagamento de soja, e fizesse com que a Sinogran intervisse no mercado fazendo alguns leilões. E agora a Sinogran, por reserva estatal, né, ela precisa ter uma reserva estratégica recomposta a mercado, e tem feito isso originando tão só soja pelo PNW nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Só que o detalhe é que, apesar de estar comprando de mão para boca, recentemente a China tem comprado alguns cargos aqui para janeiro 22 e fevereiro 22. Rodou hoje, essa madrugada, um cargo para fevereiro 22, mostrando que, olha, a China ela já está se alongando no Brasil para safra nova, justamente porque ela está com estoque curto, sobretudo para 22, Alexandre. Né? Então, Quanto você estima aí que ainda precisa ter de compra para compor definitivamente ali a sua necessidade, a necessidade chinesa? isso, em torno de 25 milhões de toneladas até março, tá? Em torno de 25, 20, entre 23 a 25 milhões de toneladas até março 22, e evidentemente que, de alguma forma ou outra, né, o sujicultor aqui no Brasil ele pode se beneficiar, que claro, esse problema de disrupção logística trouxe uma demanda inesperada, FOB Ports Brasil, Pois tanto é é. que players aí, sobretudo compradores para a China, estão mais agressivos no mercado spot recentemente. Isso mexeu com o prêmio, inclusive, né? Com certeza, mexeu com o prêmio que disparou, né? Hoje, é evidente que a queda de Chicago ela também trouxe esse fortalecimento do prêmio, mas mesmo com toda essa desvalorização cambial do real, né, todo esse aumento do dólar, o prêmio continuou a subir, e hoje subiu em torno de 5 centavos por bushel. A gente chegou a ter negociações ontem a 240 para outubro, né, que é o embarque americano, né, 240 acima de Chicago, sob vencimento, embarque outubro, sob vencimento novembro na CBOT. E é claro que não apenas trouxe uma demanda extra que vai fazer com que o mercado interno tenha que entrar, né, assim, fatalmente entrar de uma forma um pouco mais agressiva no mercado para não deixar esse soja aí para Porto, né, e ficar no mercado interno. As margens de pagamento estão melhoraram bem recentemente, fazendo com que a indústria seja mais agressiva no soja disponível, no spot. Então, mas não apenas o spot está se fortalecendo, mas também está para 22. E a gente vê que a China originando fevereiro 22 e originou na semana passada também um cargo para janeiro 22, o que é muito agressivo pela parte da originação do trading. Isso mostra com que realmente temos aí, né, um mercado que está bem curto de estoques aí para 22 e que tende isso, claro, a refletir nos prêmios de uma forma mais expressiva. Entrando em linha com a nossa estratégia, né, Alexandre, que lá algumas semanas atrás nós comentamos de fixar, né, Chicago, né, comprar um seguro de alta e, evidentemente, deixar o prêmio aberto com uma melhor fixação do componente prêmio e melhora do flat price. Muito bem. Traduzindo toda essa dinâmica que a gente trouxe agora, que você trouxe agora para a gente, dá para dizer que a gente pode ter um último trimestre aí ainda de preços firmes para a soja? Claro, em reais, evidentemente, Tem a um gente chegou a componente dólar, né, Vitor? ter um componente dólar, né, que foi algo esperado. A gente tem que ver como que vai ser esse desdobramento da questão de possíveis paralisações em pontos importantes da logística, né, logístico pela questão das manifestações, né, o segmento ali das manifestações de 7 de setembro. A gente tem que ver o quanto que esse lado ele pode ainda refletir no câmbio, né, de uma forma no sentido firme, né, trazer mais valorização para o dólar frente ao real, e isso também, novamente, suportar e compensar a queda de Chicago, que é o que tem acontecido. Por mais que Chicago tenha caído,
o aumento no prêmio pela uma demanda chinesa fora de temporada, vindo comprar para o embarque em outubro aqui no Brasil, e o aumento do dólar está compensando, de certa forma, a queda de Chicago. Evidentemente que ainda não estamos falando dos mesmos preços que tivemos na semana passada, mas quanto mais tarde demorar para retomar esse programa logístico americano, mais demanda que outrora deveria ser americana será deslocada aqui, FOB Ports, aqui no Brasil, e isso reflete positivamente na precificação no interior, sobretudo para quem ainda tem soja, né, em carrego, custo de carrego, e evidentemente no mercado já sobrevendido. E para safra nova, essas vendas da China para embarques entre janeiro e fevereiro de 22 mostram também, as Arcebam, que a China está com estoques curtos e que a Sinogren ela vai ter que vir mais agressiva para a safra nova aqui para recompor essas reservas estratégicas. Muito bem. Agora, as indústrias brasileiras ainda precisam originar ainda, Vitor? Realmente, sim, Alexander. A gente tem aí esse cenário que até março as margens teóricas de esmagamento estão bem positivas, sobretudo para março, evidente. E as indústrias, as fábricas têm que travar essa margem e tem um programa para cumprir, né? Por mais que tivemos aí a redução do mandatório do biodiesel, você tira também demanda no crushing, sobretudo pelo rendimento do óleo de soja, né, no esmagamento. Em todo caso, a gente está vendo que todo o prospecto de laninha na Argentina, de menor capacidade de escoamento de farelo e subprodutos por parte da Argentina, isso traz um aumento nos prêmios do farelo aqui no Brasil, que agora sazonalmente tende a se fortalecer, melhorando ainda mais a margem de esmagamento e trazendo essa demanda para o crushing, que nós sabemos que ao longo agora de outubro, novembro e dezembro é a principal conta que vai precificar a soja no interior. Então, esses prêmios, esse aumento de prêmio, tanto na Argentina, refletindo isso também nos Estados Unidos, faz com que melhore o prospecto de capacidade de pagamento de prêmios mais atrativos para o soja no interior, precificando soja mais atrativo no interior. Entretanto, essa competição com os portos, evidentemente, é ruim para a indústria, porém, de certa forma, a nível interior acaba beneficiando, né, a precificação da soja, né, o flat price a nível produtor. Agora, voltando um pouquinho a essa questão desse interesse que você destacou aí da China pela soja brasileira já a partir de janeiro. Janeiro e fevereiro as compras estão ocorrendo. De alguma forma isso muda ou traz alguma perspectiva nova para a precificação da soja da safra nova, Vitor? Traz uma melhora nos prêmios, né? Que vieram ao longo toda a temporada, sobretudo para a safra nova 22. Os prêmios não estavam tão atrativos. Agora estamos falando de prêmios mais dentro da média, dentro da normalidade no período da temporada, na sazonalidade também. Entretanto, é claro que, visto que teremos uma safra recorde, né, um aumento de área expressivo, estamos falando de mais de 40 milhões de hectares de plantio para soja, desse volume, muito pouca soja ainda está precificada, né? Esse aí algo em torno de 35 milhões de toneladas. Evidentemente que a melhora no prêmio agora tende a trazer também um estímulo de novas fixações, sobretudo que ainda, né, provê boas margens de rentabilidade para o interior. Preocupação ainda fica a respeito da relação de troca, que está muito ruim. Então é importante agora essa melhora no prêmio e no flat price para compensar a alta dos fosfatados, né, e de demais matérias-primas para produtores ainda que não compraram e não travaram adubos para essa safra, né, que eu acho que é minoria, mas complica um pouco a conta para quem ainda não comprou e justamente complica essa conta pela maior, né, relação de troca. Precisa ser de mais sacas de soja e de milho também, olhando já milho safrinha 22, para toneladas de formulados e que não param de subir, né? Sobretudo fosfatados e nitrogenados também. Boa, muito bom. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente ainda vai ter muito para conversar, principalmente sobre essa relação de troca aí, o momento ideal para fazer essa relação de troca, que é muito importante para o produtor já se preparar para o próximo plantio, né? Para a próxima safra.
Mas, enfim, hoje acho que as considerações foram feitas de uma forma muito importante e com um embasamento muito bom para o entendimento do que vai acontecer, pelo menos aí nas próximas semanas e no curto e médio prazo também. A gente tem aí um cenário bem desenhado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Alexandre. Tenha uma excelente tarde, uma boa semana a todos e vamos com mais um relatório amanhã. E falamos aí em breve, tecendo mais comentários aí sobre os desdobramentos aí do mercado. Legal. Obrigado, Vitor. Abraço, meu amigo. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tá aí Vitor Martins aqui com a gente analisando o mercado da soja. Mercado hoje cheio de informações que acabaram influenciando aí, obviamente, a precificação numa sessão que antecede um relatório do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, e isso traz aí uma necessidade de se olhar com mais atenção para o que o USDA vai trazer de informação nesse relatório. Aparentemente, existe aí uma expectativa de aumento de área e, segundo analisou aqui para a gente o Vitor, uma melhora da produtividade em função das últimas chuvas, principalmente sobre a soja que foi plantada mais tarde lá nos Estados Unidos. Isso, de alguma forma, pode elevar a média de produtividade que vem sendo estimada lá pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No entanto, ainda a gente precisa acompanhar como o USDA vai ver a questão principalmente de esmagamento interno, né, esmagamento lá no país, e a questão das exportações. A China, ela não tem se mostrado uma compradora agressiva, como faz todo ano nesse momento de entrada de safra dos Estados Unidos, mas tem participado e aproveitado as oportunidades de preços, oportunidades que acontecem aí quando o mercado recua um pouquinho, os chineses sempre vão lá e compram um pouquinho. Mas, de qualquer forma, segundo as contas do Vitor, a gente tem ainda uma expectativa de que a China compre até março do ano que vem 25 milhões de toneladas de soja. Teoricamente, essa soja seria comprada dos Estados Unidos, mas já existe uma antecipação das compras acontecendo e essa antecipação aqui no Brasil com compras sendo feitas entre janeiro e fevereiro. Portanto, tá aí, são as informações do mercado. Vamos ver como estão as negociações e como encerraram os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente analisa soja, milho e trigo também. Vamos ver. Soja para novembro caiu 9 pontos, 12 dólares e 70 centes por bushel. Para janeiro, 12 dólares e 78 centes por bushel, 10 pontos de queda. O março, 22, 12 dólares e 84 centes por bushel, 11 de baixa. O maio, 12 dólares e 90 centes por bushel, 11 pontos mais 25 de queda. Portanto, quedas até importantes aí nas negociações desta quinta-feira. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 96 centes por bushel, 2,25 de baixa. Para dezembro, 5 dólares e 10 centes por bushel, queda de 0,25. Para março, 5 dólares e 19 centes por bushel, queda de meio ponto. E maio, 5 dólares e 24 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. E para o trigo, dia de queda forte, inclusive. Setembro, 6 dólares e 81 centes por bushel, 16 pontos mais 75 de queda. Dezembro, 6 dólares e 92 centes por bushel, queda de 17 pontos mais 25. Março, 7 dólares e 2 centes, queda de 18,75. Maio, 7 dólares e 7 centes, queda de 19 pontos. Portanto, são os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.